Na última semana foi divulgado que o faturamento anual do microempreendedor individual do MEI pularia de 60 mil para 81 mil. Vamos entender o que isso muda e se vale a pena você se tornar um microempreendedor individual. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita esse momento, vai lá embaixo, se inscreve, clica no sininho de notificação para ficar sempre por dentro quando tiver conteúdo novo. Assista esse vídeo até o final. Se você gostar, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike. Mas não deixa de comentar, porque isso tudo é muito importante para que eu continue produzindo conteúdos de qualidade para você. Então, na última semana foi noticiado que o faturamento do MEI aumentaria de 60 mil para 81 mil anuais. O que isso muda e o que isso traz de vantagem ou desvantagem para quem está começando a empreender ou para quem já empreende e está precisando se regulamentar? Vamos entender um pouco disso aí, se vale a pena mesmo se tornar MEI. Em primeiro lugar, o que é o MEI? O MEI ele começou em 2009, em julho de 2009, é uma proposta do governo federal de promover a regulamentação de profissionais que antes eram tidos como profissionais informais, né? Eu já digo que já eram empreendedores, porque o termo empreendedorismo é muito novo, né? Empreendedor é uma coisa nova no nosso país, comparado aos outros. Então, foi criada essa categoria para que as pessoas pudessem se regulamentar. Então, esse empreendedor, esse trabalhador da área informal, poderia se tornar formal, ter o seu CNPJ e passar a atuar como uma pessoa jurídica, uma empresa dentro do mercado, seja ele oferecendo serviço para pessoa física ou para outras pessoas jurídicas, como é o caso do B2B, né? Do business to business, né? As empresas que prestam serviço para outras empresas. E quem pode se tornar MEI, né? Quem poderia se tornar MEI? Eu vou deixar aqui embaixo o link do Portal do Empreendedor, que tem todas as informações e os detalhes para vocês se cadastrar, saber como funciona e também as categorias de serviços e produtos que podem ser aceitos. Mas então, basicamente, quem poderia se cadastrar? Primeiramente, você não pode ser sócio de uma limitada, você não pode ser sócio de uma outra empresa e estar fugindo para o MEI apenas pela questão do tributo ser menor. Eu vou explicar mais à frente por que essa questão do tributário. Então, você não pode ser sócio de uma outra empresa limitada e você tem que estar enquadrado nessa lista de categorias de prestadores de serviço ou vendedores. Então, dá uma passada lá no site, verifica isso daí e vê se você está enquadrado ou não. O processo é bem simples, leva poucos minutos e você acaba saindo dali com o seu CNPJ, sai um certificado de cadastro, você sai com o seu CNPJ, sua categoria, tudo ali. Você já pode usar o nome fantasia, coisa que não podia há um tempo atrás, depois eu vou explicar também. E você emite ali um carnê chamado DAS, né? É uma guia de recolhimento de tributos que está incluído os tributos. Aí a gente já entra no assunto. O quanto paga de imposto o MEI? Se a pergunta é, vale a pena se tornar MEI? O quanto paga de imposto um MEI hoje? O MEI hoje ele tem uma carga tributária aproximada. Na verdade ele paga uma taxa única a partir desse DAS, né? Dentro dessa taxa, desse tributo, de forma simplificada, né? Você vai pagar ali o INSS, você vai pagar 5% de ISS, Imposto sobre Serviço, que você paga para o município, ou se você vende mercadorias e produtos, você vai pagar ali mais R$1, cerca de R$1 mesmo, sobre ICMS, Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. É bem pequeno comparado a uma limitada, por exemplo, uma Eireli, SA e por aí vai, né? E esse cálculo leva em base que você não paga nada de tributo federal, também diferente dessas outras categorias que eu falei, onde você tem os tributos federais, as contribuições federais nesse sentido. Então a principal vantagem de se tornar MEI é justamente essa carga tributária muito menor se comparada às outras categorias de pessoas jurídicas. Esse é o primeiro passo, né, para você. Esse é o primeiro ponto para você pensar a ideia de se tornar um MEI. E ele é muito voltado também para o que a gente discute muito aqui no canal e lá no grupo. Se você está começando a empreender, se você já empreende também e está
precisando melhorar isso daí, regulamentar. É justamente isso, é o primeiro passo para você se regulamentar como empreendedor. Não basta você ter boas ideias, bons produtos, produtos vendáveis e serviços vendáveis, se você também não está formalizado. Então, para você se tornar um empreendedor mesmo, não basta somente as ideias, ou como eu falei, o sonho. Você também tem que arcar com algumas questões burocráticas, que no nosso país é um pouquinho até mais do que em outros lugares, mas não vem ao caso agora. Então, o MEI tem essa principal vantagem. Você está com pouco investimento inicial, pouco capital inicial, você entra ali. Porque se você for comparar, por exemplo, com a criação de uma limitada, você vai ter um gasto muito maior, até no início da papelada e tudo mais, no registro da empresa você tem um gasto muito maior. Essa mudança atual do faturamento, talvez estava aí a grande discussão, muita gente não se tornava MEI justamente pela questão do faturamento ser um pouco relativamente baixo, né? Considerado outras categorias, e isso acabava impedindo a entrada, porque você tinha um faturamento de 60 mil anual, né? Se não me engano, no início era até um pouco menor, né? Eu fui MEI no início, era um pouco menor e isso aumentou. Aumentando isso, você tem uma chance de atrair muito mais gente para essa categoria, para esse registro de MEI, né? Porque você pensa bem, né? Se você comercializa então mercadorias ainda mais, né? Prestador de serviço, dependendo para quem você vai prestar esse serviço, você tem um contrato com essa pessoa, com essa outra empresa, com essa pessoa, você acaba extrapolando um pouco ali e te tira já da categoria. E o grande avanço é justamente esse, trazer mais categorias de empreendedor. Eu vou explicar por que, por exemplo, eu quando fundei a IT Business em 2014, eu fundei em 2014, mas eu já atuava, além de ser funcionário, eu já atuava no mercado como consultor e fui MEI, né? Vou até explicar, porque eu estou falando aqui sobre MEI, foi interessante, eu tenho sempre acompanhado, embora não seja mais, acompanho até para poder trazer aqui para vocês e discutir no grupo, em outros materiais. Quando eu comecei com o MEI, foi mais ou menos nessa época, que começou 2009, pouco depois eu já me cadastrei, e você ainda não tinha nem o direito ao nome fantasia, né? O nome fantasia que você coloca na tua empresa, hoje tem IT Business, o nome fantasia. Você só tinha, você se cadastrava, você colocava o teu nome completo e ao lado o seu CPF e embaixo saía o seu CNPJ. Aí você, com o passar do tempo, eles possibilitaram colocar o nome fantasia, e eu vou dizer porque que eu usei aquele nome fantasia, o nome IT Business já existia naquela época, a empresa foi fundada em 2014, mas bem antes disso eu já usava o nome fantasia e atuava no mercado, além de eu ser funcionário de outras empresas, eu atuava como consultor, e o MEI me possibilitou, por exemplo, emitir nota fiscal. Isso é uma coisa muito boa, assim, se você pensar para a seguinte forma, dependendo de para quem você presta serviço, aquilo vai ser exigido. Então, às vezes você não pega nem aquele serviço para fazer aquela consultoria, porque você não tem como emitir nota fiscal, você não tem um CNPJ. Algumas empresas para as quais eu chegava e oferecia o meu serviço, ou entrava em contato comigo, através de um site que eu tinha e tudo mais, a pessoa entrava em contato comigo e já pedia, a empresa, nossa empresa trabalha da seguinte forma, ela precisa cadastrar você como prestador, a sua empresa, e precisa da emissão de uma nota fiscal. Se você não tem um CNPJ, isso já se torna um pouco mais difícil para você. Então aquilo facilitou muito. Sim, eu tenho CNPJ e também posso emitir a nota fiscal. No entanto, quando chegou 2014, que eu quis realmente fundar a empresa com um nome IT Business, eu fui também fundá-la dessa forma. Por que eu tive que sair do MEI, né? Tive que cancelar meu MEI, porque eu estava entrando numa outra categoria de faturamento que já fugia do MEI, eu já ia extrapolar aquele faturamento, então não dava para continuar como MEI. E também encontrei uma coisa que para mim hoje é muito mais cultural do nosso mercado, do nosso país, aquela coisa de não valorizar muito o MEI, ou seja, não dar muita credibilidade pro MEI. Quando chegava, eu sou MEI, é MEI, nossa empresa não negocia com MEI, já chegou a ouvir isso, não negocia, teria que ser limitada, você teria que ter CNPJ como limitado, eu tenho CNPJ como MEI, mas não dá. Ok, você tem essa visão ainda no mercado, mas isso eu estou falando no mercado B2B, né, que é o business to business, você negócio com negócio, você é empresa prestando serviço para outra empresa. Isso não ocorre propriamente na relação de se você é um prestador de serviço, você é uma empresa prestando serviço para a pessoa física, né, para o cliente, para o consumidor final. Não acontece.
Mas eu preciso alertar, trazer isso aqui como um pró e o contra, né? Eu estou trazendo os prós e os contras do MEI, e eu encontrei essa barreira, que não é do projeto em si, não é da categoria criada, mas é muito mais em relação a uma visão do empreendedorismo no Brasil. Volta lá aquela questão, né? Empreendedorismo é uma coisa bem nova no nosso país, o termo empreendedorismo. Então a ideia do empreendedor, se você chega num lugar, alguém te pergunta, pô, qual é a sua profissão? Eu pego isso direto, né, cara? Às vezes eu até brinco, eu e a Thaís, minha esposa, a gente brinca que, porra, fala assim, pô, tá com vergonha de falar? Eu falei, não é vergonha, né? Você fica até meio que intimidada. Se a pessoa pergunta, qual a sua profissão? Eu pensei assim, pô, eu vou falar algumas das formações que eu tive, eu vou falar, eu sou empresário, sou empreendedor. Às vezes empresário também causa um efeito engraçado, né? Você fala, sou empresário, a pessoa olha assim, nossa, deve estar milionário, né? Esse cara tá... outra coisa que também tem no nosso país, né? É interessante, né? Empresário não é tão bem visto, né? Eu falo, pô, sou empreendedor, a pessoa te olha assim, com a cara de, peraí, empreendedor, que negócio de empreendedor, né? Parece, só falta perguntar assim, né? Em voz alta, mas negócio de empreendedor, que negócio é esse, cara? Enfim, né? Vocês ainda não têm muito essa coisa. Então eu acho muito ruim essa questão de não dar muita credibilidade ao meio. Mas voltando à questão principal aqui, eu expliquei por que eu não fui, algumas outras pessoas também vão ter esse motivo. Dependendo do negócio que você tem, dependendo do tipo de serviço que vai criar, você não vai se enquadrar. Agora, obviamente, esse aumento é muito significativo. Esse aumento no faturamento foi muito significativo e vai ajudar muita gente, vai fazer com que muita gente se regularize. O cara saia da informalidade e possa ter mais respeito e mais direitos ali, né? Se você for ver, ele está pagando um tributo que está incluindo o INSS dele, ou seja, ele está contribuindo para a Previdência, né? Futuramente ele vai precisar disso aí. Ele está ali super regular, ele pode também... Uma coisa muito importante, né? Você tem um CNPJ, você compra mercadoria, matéria-prima, se você é um revendedor, você é um prestador de serviço, você precisa de material. Quando você chega lá e diz, eu tenho o meu CNPJ, isso é muito melhor. Até porque nem precisa, eu tenho, mas você precisa ter para você negociar, você fazer um cadastro, fazer uma compra, solicitar um financiamento, solicitar um faturamento em nome da tua empresa para você revender. Você pegou um serviço fabuloso, como isso aí aconteceu muito já, aconteceu comigo, acontece com colegas, aconteceu com outros amigos. Poxa, eu peguei um projeto para fazer, mas aí eu fui lá comprar o material, o fornecedor nem não vende para pessoa física, ele só vende para pessoa jurídica. Agora eu vou pedir emprestado, vou pedir alguém para comprar para mim. Pô, como isso facilita? E se você agora aumentou o faturamento, poxa, você vai incluir uma categoria muito maior nisso daí. Tá bom? Espero que tenha ajudado, o vídeo tenha ajudado vocês. Pensa da seguinte forma, se você está começando a empreender, pensa se vale a pena para você. Analisa, como eu falei, como é que está o teu faturamento, se você já tem um estudo sobre isso, qual a média de faturamento mensal que você acredita que vai ter, ou anual. Se você está dentro do MEI, cara, vale a pena sim você se tornar MEI, porque como eu falei, a principal vantagem é a carga tributária é muito menor comparada a uma limitada, a uma Eireli, a uma SA e por aí vai. Então pensa bem a respeito disso. SA nem vou entrar no caso aqui, que não seria o caso de quem está começando a empreender, não seria isso. Mas para as outras categorias principais aí, obviamente vai sair muito mais vantajoso para você. Você vai ter uma carga muito menor, cara. Você tem uma ideia, prestador de serviço. Eu estou falando no nosso sentido aqui, no meu sentido, junto ao IT Business, que só como ela é uma limitada, você tem uma incidência aproximada ali de 16%, se não me engano é 16,33% de tributação em cima do serviço que você desempenha, né? Ou seja, em cima das notas que você emite, você tem uma tributação muito alta. Então o MEI está saindo muito vantagem nesse sentido, muito mais vantagem nesse sentido. Se você está começando, depois você pode até migrar, como eu migrei, mas o importante é isso, começar. Vale a pena sim, e vale a pena a gente aguardar aí 2018 para ver como é que vai ser essa questão do aumento do faturamento, se vão surgir outras novidades em relação a alguma outra facilidade, como já existem aí alguns órgãos aí, algumas agências financeiras que dão até que tem uma categoria específica para empréstimo, para financiamento, para MEI. Isso é legal, procura saber aí que tem instituições bancárias aí que já estão atuando nessa linha.
Então, galera, se vocês gostaram, por favor, dá um like aí. Se não gostou, dá um dislike. E, por favor, se der o dislike também, e que não der, comenta aí embaixo. Me ajuda a produzir mais conteúdos como esse e trazer mais coisas legais para vocês. E também eu produzir vídeos de forma melhor. Ok? Se não é inscrito no canal, aproveita, vai lá e se inscreve. Vou deixar os links aí necessários para vocês saberem mais sobre o MEI. E até o próximo vídeo. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.